Jornal da Mix. Muito bem, a gente volta agora com a nossa entrevista aqui do dia, né, nessa terça-feira, para falar sobre a questão de telas, celulares, tablets, computadores, enfim, para crianças. Eu sei que quem é mãe, quem é pai, não tem dúvida que faz mal, já sabe que faz mal. Mas aí no meio da correria do dia a dia a gente usa como desculpa para acalmar a criança. Ai, a criança chora se eu tiro o celular dela, enfim. E aí É a chupeta eletrônica. É a chupeta eletrônica. E aí a gente vê, né? O que eu faço? Não sei lidar com a criança. Na verdade, os pais ficam desesperados porque não sabem lidar com o choro da criança, medo de frustrar essa criança, mas não tem medo do dano que essas telas estão causando para o desenvolvimento do cérebro, né? Para o desenvolvimento cognitivo dessa criança e também para o desenvolvimento emocional. E é o que a gente vai conversar agora com a neuropsicopedagoga Andresa Bal, que está aqui no estúdio com a gente. Bom dia, Andresa. Bom dia, Gi. Bom dia, Pancho. Bom dia. Só a Gi mesmo para me fazer acordar tão cedo, né? E vim aqui, mas é por uma boa causa. É por uma ótima causa, não tenho dúvida disso. Fico lisonjeada e o nosso ouvinte agradece, viu? Porque vamos levar puxão de orelha, mas a gente sabe que é por um bom motivo, né, Andresa? Tudo certo. Bom, vamos falar o seguinte, né? Que a gente sabe, até que idade o cérebro da criança tá assim em desenvolvimento, né? Eu acho que ele nunca para de se desenvolver. Mas e aí, como é que funciona se ele tá exposto a esse turbilhão de informação? Então. E o cérebro da criança, a gente não consegue, imagina a criança. Até dizem, eu não sou a favor, né, que a criança até os 2 anos ela não tem que ter contato com tela. Uhum. Eu penso que até os 12 não deve ter, Nossa, sabe? Porque radical. assim, ó, é muito, muito, muito visível a criança que usa a tela e a criança que não usa. Uhum. Quais são as diferenças? A criança que não usa a tela é uma criança mais tranquila, sabe? Mais pacífica assim, nas coisas que ela pensa, no que ela fala. E já aqueles que usam a tela em excesso são crianças nervosas, não sabem perder. É incrível essa diferença, assim, sabe? No que isso causa no cérebro mesmo, em desenvolvimento, né? Para essas crianças parece que nunca nada é suficiente. Não, nada é suficiente. Assim, os jogos, eu trabalho com isso, né? Então, eu atendo muitas crianças que usam tela e as que não usam. Uhum. As que usam, qualquer jogo, a minha sala, assim, é uma loucura de jogos, nada tá bom, sabe? É sempre trocar. Perdeu, troca, perdeu, troca, perdeu, troca. Então, eles não mantêm a concentração num jogo até o final. Uhum. E se perde, acabou. Por quê? Porque no celular eu perdi, eu troco, eu não quero, eu troco. Então, é muito fácil eu ficar mudando isso. Uhum. E na vida isso se reflete. Claro. Sabe? Porque a gente precisa de um trabalho, por exemplo. Eu sempre falo para as mães. A criança que tem esse uso de tela hoje, que é nervosa, que não tem essa paciência, vai refletir aonde? Lá no futuro. Vai ser uma criança que não vai ter paciência para o emprego. E é o que já acontece já, né? Se a gente for pegar os novos jovens, vamos dizer assim, a geração que está começando a trabalhar hoje, os empregadores se queixam muito disso, justamente, de que eles não são fiéis, de que eles não tentam resolver o problema que tem dentro da empresa, se é que tem algum antes de sair. Enfim, já tem a consequência de tudo isso, né? É muito sério, sabe, Pancho? Assim, então, eu imagino o que vai ser daqui a uns 10, 20 anos, sabe? Uhum. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de um menino que foi para Disney. Eles foram para Disney no final do ano e ele não queria sair do hotel para ficar no celular. Meu Deus. Gente, na Disney não é no... Meu Deus, não é no Beto Carreiro, não é no... Sabe? Assim, na Disney. Mesmo que fosse no Beto Carreiro, meu Deus do céu, né, gente? E ele não queria sair do hotel, porque ele queria o celular. E aí tu chega no começo do ano e pergunta, e aí, como é que foi as férias e tal? Ai, foi muito chato, porque não tinha internet na praia, sabe? Então, olha o caos, assim, ó, o que está acontecendo com esse cérebro que é tão melhor eu estar ali do que eu estar vendo o mundo, sabe? Além do real, né? Tela, né? É que o fato do cérebro estar em desenvolvimento, imagino eu, Andresa, me corrija, é uma pergunta na realidade, mas o fato do cérebro estar em desenvolvimento faz com que ele assimile aquilo como parte da vida, né? Do que é viver. Isso. E então a tela passa a ser parte integrante, parte importante do dia a dia dessa pessoa no final. É vício, aí, né? Pancho, acontece o quê? Ainda mais os nativos digitais, né? Exato. Então, assim, ó, depressão, suicídio, por quê? Porque na tela eu vejo tudo bom, sabe? É tudo maravilhoso, que é tudo brilhando, é tudo colorido. Então, tu imagina uma criança pequena, quando ela tá lá na fase de desenvolvimento, que ela vai para um primeiro ano. Chega na sala, ela tem que ficar sentada 4 horas, né? Não tem o que fazer. Ela vai ter que ficar copiando do quadro, olhando aquele quadro branco, a prof falando. Gente, não tem como manter essa criança lá. Se ela usa esse celular constantemente, sabe? Então, tu pensa aquela agonia
E aí, o que acontece? Criança com TDAH, né? Porque vem pra mim com quadro TDAH que não é TDAH, porque ela não tem saco mesmo para ficar sentada lá vendo aquilo lá. Crianças com sintomas de autismo, porque a fala não desenvolve. Ela se isola. Não é que ela se isola, é que o mundo dela é esse aqui. E é com sintomas, não é que ela está no espectro do autismo, né? São sintomas semelhantes, ou seja, muitas vezes os pais acham que a criança tem um problema e o problema está ali na frente deles, na realidade. Está ali na palma da mão, vamos dizer assim. Porque eu não preciso falar, entendeu? O celular fala por mim. Eu não preciso interagir, eu tenho tudo aqui dentro. Então, muitos casos assim, de criança com sintomas de TEA, que não tem nada a ver com TEA. Sabe? Se isola. Brincando num parque. Quantas vezes a gente já foi por aí e viu criança num parque, num celular, em vez de estar brincando? Sim. Não é Nossa, eu tenho vontade de intervir assim, dizer, pelo amor de Deus. Eu já nem gosto Deixa eu te contar, né? Andresa, mas como é difícil, né, para os pais tentar tirar de alguma forma um pouco, pelo menos aos poucos, vamos dizer assim, essas telas, porque no mundo ao redor dessa criança, as crianças estão com telas na frente delas. A gente viu, eu estava vendo uma pesquisa aqui rapidinho do Comitê Gestor de Internet do Brasil, que de 2019 para 2021, em 2 anos, o índice de crianças com 7 a 9 anos que usam a internet aumentou de 79% para 92%. Pensa isso, são 92% das crianças de 7 a 9 anos têm acesso a telas. Então, assim, como falar para a criança que ela quer diminuir esse ritmo se ao redor delas outras crianças continuam usando telas? Isso é E principalmente em casa, tá, Pancho? Assim, não adianta eu querer cobrar da criança que ela não usa o celular e o pai e a mãe tá o tempo todo no celular. Até quero aproveitar esse comentário de vocês, que a Andréia da Labrida tá falando. Infelizmente, os pais são culpados. É lamentável. Então, de fato, essa é uma convivência, né? É pai, é mãe, é todo mundo. Mas aí a mãe e o pai falam, mas ele chora. O que faz com a criança, com a adolescente? Enfim. E quem diz que a criança não pode chorar, né, minha gente? Pois. Essa é a tal da geração mimimi que a gente fala, né? Então, a criança não pode mais se frustrar, a criança não pode receber um não, a criança não pode nada. Gente, deixa essa criança ser criança, ela cair, ela chorar, ela sentir que ela não pode. Hoje em dia, nada, sabe? É uma criança dentro de uma redoma. E a criança mandando em pai e mãe, assim, é uma coisa absurda. Sabe? Ele quer tal coisa com 3 anos, 4 anos. Gente, ele não tem que querer. O que o pai e a mãe pode fazer, então? Quem manda é pai e mãe. Eu sempre falo isso. Quem manda é pai e mãe. Quem comprou o celular para aquela criança? Foi ela? Não, foi o pai e a mãe. Então, o que é pior? A criança ficar com o celular? Eu já sei a resposta. Mas o que é pior? A criança ficar com o celular ou ela chorar e passar pela frustração de não ter o celular? O que essa frustração vai causar de tão mal que os pais querem evitar? Então, como remediar? É que assim, hoje em dia a criança que chora, ela tem alguma coisa, né? Se a criança dá um pitizão na rua porque ela quer o celular, meu Deus, ela tem autismo. Ou essa criança tem tal coisa. Então, os pais, eu acho que têm um certo medo de que aquela criança dê um escândalo, então tá com o celular. E pode ver, assim, qualquer criança no mundo que tá com algum problema, com algum choro, alguma coisa, dá o celular que isso ameniza já. Então, é mágico, assim. Isso aqui é uma mágica que quem inventou, parabéns. Sabe? E daí os pais, eles acabam... O principal dano é aos pais, né? Ou seja, se eles não derem o celular para a criança, eles vão se incomodar com o choro da criança e vão ter que lidar com isso. Ou seja, além de todos os problemas que eles já têm, eles ainda vão ter que lidar com o problema da criança chorando. E é esse que é o problema, né? Os pais não estão sabendo lidar com os problemas. Eles vão ter que ser responsáveis pela criança que eles tiveram. Olha que coisa, não é mesmo, gente? É igual a questão de comer uma verdura e fruta, sabe? Ele come fruta e verdura. Não, ele não come, vocês comem, não. Então, entende? Então, assim, você exemplo, usa o celular, né? O exemplo trabalha vem com o de casa. celular. De novo, aquela questão do exemplo, Bom, né? Vamos lá. E aí os pais escolhem dar essa babá eletrônica para as crianças porque é mais fácil ter a criança quietinha, né? É uma alternativa muito mais fácil. Porém, os criadores dessas tecnologias, né? Que quando criaram, imagino que não tinham essa ideia, né, de como isso manipularia e teria esse poder sobre a população. Como tu és ingênua, Gina Zélio. Né? Eu tô sendo boazinha. A Poliana. Não, mas de fato. Mas dizem que é. Mas de que fato, criava-se, mas perdeu o que eu quero dizer é que eles perderam de fato o controle, né? Os pais, quem criou isso, vamos lá, Steve Jobs e, enfim, toda essa turma aí, qual é o posicionamento deles em relação aos próprios filhos? Para que quem está ouvindo entenda o malefício de tudo isso. É até cômico assim falar, sabe? Porque o Steve Jobs, o outro ali, como é o Bill Gates, eles criaram, né, essas tecnologias maravilhosas e o quê? Os filhos deles não usam. Eles não têm acesso à tela, eles têm a partir dos 14. Por exemplo, o Bill Gates, ele diz que na hora de almoçar não tem celular na mesa.
Então, assim, eles sabem o dano que está causando e eles sabem privar o filho deles disso. Eles sabem como usar com, né, lucidez a tecnologia que está disponível, que é isso que a gente deveria fazer também, né? Vale do Silício, onde tem, né, as maiores tecnologias lá que se desenvolve, sei lá. Lá também, os filhos da elite não usam. E quem que usa? O pessoal que é mais carente. Por quê? Porque daí a mãe trabalha fora, não tem onde deixar o filho, deixa no celular. E os que são ali os bambambam, as crianças brincam, as crianças jogam jogos de madeira. Então, para vocês verem, assim, o que o meu filho tá... Não, tá tudo certo, ele tá usando celular, ele tá no mundo de hoje. Gente, não. Para tudo, o mundo de hoje tá tudo errado, se for pensar. Bom, sabe? Você citou antes algo que eu acho que é muito mais preocupante. A gente sabe o quanto cognitivamente isso pode afetar, principalmente a criança com cérebro em desenvolvimento, porque se nós adultos somos afetados, porque todo mundo tá um pouquinho depressivo, achando sua vida não tão boa quanto a da rede social, né? Mas para jovens ou para crianças que veem isso como uma realidade desde que nasceram, que o mundo é lindo diante da tela e olha para dentro de casa, poxa, não é isso que eu tenho aqui. O que você tem percebido, de fato, nas crianças e adolescentes, enfim, nesses jovens que têm esse excesso de telas ou que têm esse contato? Emocionalmente, como é que elas lidam com a vida? Primeiro, assim, o contato com a escola, sabe? É uma derrota, assim. Porque, como eu falo para ti, eles não têm mais vontade de ir para a escola, eles não veem a hora de chegar em casa, sabe? De voltar para casa para usar aquele celular, usar aquele bendito daquele jogo, sei lá, tem 50 tipos de jogos. Então, assim, isso cognitivamente está fazendo com que o cérebro fique vidrado numa coisa só. Porque a dopamina que isso aqui exala é maravilhosa, sabe? É um tal de ganha e troca, é muito rápido. E na escola e na vida não é assim. Então, como eu já coloquei, assim, eles não sabem mais perder hoje em dia, sabe? Eles não sabem se frustrar, eles não conseguem isso. Então, é criança tomando medicação para ficar mais calma, é criança fazendo terapia para conseguir lidar com o sentimento de ansiedade. Eu tô com crise de ansiedade. Gente, 10 anos de idade, o que é isso? Sim. Não sabe nem o que é, sabe? 7 anos, Andresa, eu tô com crise de ansiedade. Meu Deus, para tudo. Então, assim, ó, é por isso que eu falo, assim, criança com celular, menos de 10, 12 anos, não tem que ter celular. Ela não sabe nem lidar com a vida dela, então, quanto mais com um aparelho que traz estudo, essas sensações todas para ela, que ela não consegue lidar. A gente, adulto, já sabe, já sente. Pega tu um celular e vai ficar lá olhando a noite toda, né, antes de dormir. Tu não consegue ter um sono tranquilo. Com certeza. Então, tu imagina a criança, ele para dormir, ele usa um celular, ele fica lá no celular, olhando o celular até dormir. Gente... Pode até dormir, mas vai dormir mal. O sono não é um sono Exatamente. bom. Aí, no outro dia, ele acorda Até como? porque essa luz tá mexendo na melatonina, tá mexendo Isso com aí. um monte de neurotransmissores ali que vão prejudicar. E vão interferir nesse sono, né? E o sono é uma coisa muito importante. Como a gente comentou ontem, a gente vai dormir, tem que ter 8 horas de sono. Então, essa criança tem um sono quebrado, um sono agitado, ela levanta... Gente, E aí o desempenho escolar? Não quero falar tão mal, mas é que não tem uma coisa boa, entende? Claro, entendi. Dá para usar, né? Dá para usar com prudência, vamos dizer assim, mas é difícil, não é uma tarefa fácil. Eu acho que o principal, né, Andresa, é promover essa mudança o quanto antes possível, porque quanto mais tempo demorar, mais o cérebro vai se acostumar e mais difícil vai ser tirar isso da criança e do adolescente. É a abstinência, tá, Pancho? É a mesma coisa Exato. que o uso de Um crack. vício. Não é? Eles até compararam assim, o uso do doce e do crack. O que é pior? O crack. Então, é quase similar a uma abstinência de um uso de crack. Ou seja, quase como um incrível, drogado mesmo. Sabe? É uma coisa assim, surreal. Parece exagero, não é exagero. Porque tem mãe que não consegue mais tirar aquele celular daquela criança porque ela fica assim a ponto de explodir. Então, Eu tenho procure caso, ajuda, gente, né? que é loucura, tá? Procurar ajuda e colocar como prioridade, né? Acho que isso também é importante. As pessoas dizem, não, isso é prioridade, eu tenho que dar um jeito nisso e eu vou ter que estar disposto a isso, porque realmente não vai ser fácil. E ter filho, Pancho, não é assim. Não, claro que não, meu Deus. Pense bem antes de ter, assim, ó, se programem, porque não é o celular que vai criar. Se o celular for criar, arque com as consequências no futuro, que não serão poucas. Meu Deus do céu, muita coisa, muito assunto. A gente tinha um monte para falar ainda com a Andresa aqui, mas enfim, se você pegou pela metade desse papo, vá lá depois no YouTube. Lá no Mix Blumenau Oficial, a gente vai ter a entrevista completa com a Andresa Boll.
psicopedagoga e neuropsicopedagoga, que esteve aqui com a gente falando sobre justamente os malefícios, né? O mal que faz a exposição de telas a crianças e adolescentes. Obrigado, Andresa, pela tua participação aqui com a gente. Obrigada, e desculpa falar tanto. Não, né? imagina. Que o assunto renderia né? com certeza uma manhã inteira. A gente gostaria. Exatamente. Mas obrigada, viu? Espero que da próxima vez a gente venha para falar, para dar boas notícias, para dizer que as coisas estão sendo revertidas. Isso vai ser bacana demais. Obrigado. Obrigada, Andresa. Jornal da Mix. Oferecimento. As aulas já iniciaram. Comece agora a sua graduação na Uniaselv. O EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br. Mix.